Como se de ventre livre nascera. As alforrias em Barbacena e São João del Rei, 1848 a 1888, é um projeto de pesquisa desenvolvido pelos estudantes do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, Isabela Milene Santos Nogueira, Pedro Lucas de Melo Barreto, Sara Cristina Felipe Franco, sob a orientação da professora doutora Cirleia Maria Arantes. As alforrias eram um recurso utilizado pelos escravos para conseguir sua libertação. Em geral, as cartas de alforria eram conquistadas mediante algum pagamento, em dinheiro ou serviços, ou sob dadas condições, como estabelecimento de um tempo de trabalho antes da libertação do escravo. As cartas eram feitas pelos senhores de escravos e lavradas em cartórios com a presença do escravo, o senhor e testemunhas. Além de um recurso para o escravizado, as alforrias eram também, principalmente nos anos finais da escravidão no país, um recurso para o senhor de escravos manter a lealdade dos libertos e dos ainda cativos. A região da comarca do Rio das Mortes, onde os municípios de Barbacena e São João del Rei estavam localizados, foi uma importante região para a economia nacional, não só durante o ciclo do ouro, uma vez que, mesmo com o fim do tráfico de escravos no Atlântico, a região continuou com uma população escrava grande e crescente através do tráfico interprovincial. Embora seja um período bastante estudado e debatido desde os primeiros anos escolares, o período escravista no Brasil ainda precisa de mais pesquisas, a fim de destrinchar muitos de seus aspectos regionais, para se obter uma maior compreensão do sistema escravista brasileiro. Assim, este trabalho visa realizar o levantamento e análise de cartas de alforria na região da comarca do Rio das Mortes, municípios de Barbacena e São João del Rei, num período de 40 anos, entre os desmembramentos que ocorreram nessa região e a abolição da escravidão no Brasil. A pesquisa, principalmente no município de Barbacena, visa resgatar a discussão local sobre o tema da escravidão e alforria na região, além de evidenciar especificidades do sistema escravista no estado de Minas Gerais e suas regiões. Entre os nossos principais objetivos estão compreender as formas de conquista da liberdade através das cartas de alforria, através de sua quantificação e natureza para o período e localidade analisados, estudando, assim, também o perfil do alforriado nessa região. Quantificar as alforrias de acordo com a natureza das cartas, classificando-as a partir da alegação das alforrias, percebendo se essas eram concedidas por gratidão, gratuitas ou condicionais pelos senhores, ou se eram compradas. Entender a política de alforria na região e o significado de liberdade na sociedade mineira oitocentista, analisando seu sentido para aqueles que conquistavam e para aqueles que doavam a liberdade. Perceber o escravo como sujeito histórico e conjugar a pesquisa e ensino, promovendo um espaço de conexão entre esta época e as ações afirmativas com a população afrodescendente na atualidade. Colocar em prática o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana previstas na Lei 10.639 de 2003. Para a realização dessa pesquisa, ela se valerá dos seguintes artifícios: análise das cartas de alforrias de escravos presentes nos livros de notas de Barbacena e São João del Rei, sendo essas as principais fontes do trabalho. Por meio dessa documentação, é possível descrever os indivíduos e a democracia histórica regional, reconstituindo o cotidiano do escravo nessa região. Discussão dos conceitos históricos envolvidos na pesquisa, bem como no referido período histórico, estudando e analisando as relações sociais, os impactos das leis abolicionistas, as definições de alforria e liberdade, o pensamento atual sobre os temas e a importância e relevância dos mesmos na atualidade. A partir disso, esperamos os seguintes resultados: transcrever e quantificar as alforrias segundo sua natureza, entender a política de alforria, perceber o escravo como sujeito histórico e conjugar a pesquisa e ensino, promovendo um espaço de conexão entre esta época e as ações afirmativas com a população afrodescendente na atualidade. Tendo 12 meses de duração, o projeto se dividirá em 4 fases: mapeamento de fontes e leitura bibliográfica, com duração de 3 meses, a coleta e transcrição de dados a serem analisados e a leitura bibliográfica, com duração de 9 meses.
a análise e tratamento das fontes, leitura bibliográfica, redação e discussão com um orientador, com duração de 2 meses. O primeiro passo para a execução de nosso projeto é a revisão bibliográfica com livros e artigos acerca das alforrias. A seguir, o mapeamento de fontes e transcrições das alforrias em uma planilha online, com dados relevantes, como a identificação do alforriado e senhor, localização da carta, localidade de procedência do escravo e outras informações. Para tanto, é necessário o uso do computador com acesso à internet ou fichas. O nosso trabalho possui como principais referências bibliográficas as fontes a serem transcritas, alforrias presentes no arquivo do Museu Altair Savassi, as fontes já transcritas, alforrias referentes aos anos de 1850 a 1888, do município de São João del Rei, e os artigos O Papel da Liberdade, Alforrias em Mariana no século XIX, 1840 a 1888, da senhora Heloísa Maria Teixeira. O artigo Alforrias e Etnicidade no Rio de Janeiro Oitocentista, Notas de Pesquisa, de Manolo Florentino. E Cartas de Alforria, para não ter o desgosto de ficar em cativeiro, de Maria de Fátima Novaes Pires.